Olá, bem-vindo ao podcast de 9 anos da Oyster, a maior legal tech de RPA do Brasil. Nesse podcast, vamos estar falando aí de tecnologia jurídica, inovação e um pouco da nossa história para vocês. Eu sou Rafael Cailê, CEO da Oyster, estou aqui com meu colega Leandro Cruz e o Jonas Pacheco Remoto, direto de Orlando, da Isso aí. comunidade. Vamos lá então? Acho que no início aqui vamos contar um pouco de como nasceu a Oyster. Então eu vou convidar mais o Leandro para falar desse Da história. início, dessa história, como que se encontraram aí, como que a gente se encontrou no geral, para passar um pouco desse momento para vocês. Então, eu tenho várias versões um pouco diferentes entre si, porque eu vou lembrando dos detalhes, como foi. E acho que a primeira coisa que é interessante falar é que a Oyster ela foi uma coisa que a gente achou. Não foi uma ideia que eu falei, que a gente pensou assim, vamos fazer uma coisa assim, assim, assado, eu tive essa ideia. Até o nome Oyster, que vem do inglês ostra, né? A gente, quando entendeu que existia essa necessidade, esse problema, foi um negócio do tipo, encontramos um negócio legal. Encontramos uma oportunidade legal. Então, a ideia, o processo pelo qual a gente teve a ideia foi o seguinte, nós estávamos atendendo um cliente, o Jonas trabalhava comigo nessa época, a gente estava atendendo um cliente, e o cliente, eu fui vender um produto que eu fazia para ele, que não tinha nada a ver com a Oyster. E aí, durante o processo de venda, a gente sentou para conversar com o cara, tomar um café, e ele chamou a gente e falou, olha, eu tenho esse problema aqui, vocês conseguem resolver? Eu não entendia nada do mundo jurídico, não entendia qual era o problema que ele tinha. Eu só sei que uma semana, 10 dias depois, a gente tinha uma solução viável para o problema dele. E aí ele falou, olha, tem uma oportunidade aqui, porque ninguém faz o que vocês acabaram de resolver, né? E aí eu não entendia muito bem o que era, como que ia ganhar dinheiro com isso e tal, mas a solução técnica a gente conseguiu aplicar. Um bom tempo depois, nós quase viramos sócios desses caras. Foi esses caras que me apresentaram o Maurício. E aí, quando eu sentei para conversar com o Maurício acho que foi muito próximo da época que eles fizeram investimento na Preâmbulo. Então, o Maurício ele já estava com essa ideia de fazer investimentos em empresas menores. E eu, por outro lado, já vinha de uma série de tentativas de outros produtos que não tinham, que do ponto de vista técnico funcionaram, mas não tinham funcionado do ponto de vista comercial, marketing e tal. Então eu já sabia nessa época que o que funcionaria para mim era ter um sócio. Eu não queria ter a ideia, vender o produto, cuidar do marketing, cuidar do financeiro, cuidar do café, cuidar do papel higiênico. Eu não queria fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, quando o Maurício falou, olha, eu gostei do teu negócio, mas eu quero metade, eu falei, cara, eu te dou metade desde que você faça comercial e o marketing, que eu não quero fazer. Eu não quero entender do mundo jurídico naquela época. Eu quero ficar na caverna com os programadores desenvolvendo o produto. E você se encarrega de vender. E a Oyster ela nasceu de algo extremamente informal, assim, atendendo uma necessidade inicial que muito tempo depois, esse primeiro robô que a Oyster fez, a gente nunca mais usou. Até tem uma história curiosa que eu encontrei esse cara que supostamente, segundo ele que teve a ideia da Oyster, ele veio me cobrar. Eu contei isso para vocês em outros momentos, né? Ele veio me cobrar. Eu falei, olha, acho que você está enganado. A gente teve você tinha necessidade, a gente resolveu. A Oyster não é mais isso. 10 anos depois, a gente tem 500 robôs, nenhum deles tem a ver com aquele robô que você precisava. E era muito curioso que aquele primeiro robô que ele precisava, depois eu entendi, era algo que nem era ético. Caramba. Não era ético, era uma coisa assim, sabe? Então, mas a solução, o problema e a necessidade continuou, né? Então, esse foi o início, né, bem humilde que a Oyster teve. A gente contou muito com o entendimento daí. Daí a gente foi lá, formalizou a empresa. Teu pai e o Hamilton ficaram com
com um pedaço, o meu pai era sócio da Oyster, e o grupo do Maurício era sócio também. A gente organizou a empresa assim. Nessa época o Jonas ainda trabalhava no escritório. Não né? fazia parte de Oyster. Você vê, né? Não. E o Leandro até, vamos dizer assim, eu traria a primeira dica de empreendedorismo ali, né? Então, qual que foi a ideia dele? Ele falou assim, ó, eu quero cuidar da parte tech aqui na minha caverna, mas é importante ter sócios em outras vertentes para ter a sinergia. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, putz, eu tenho ideias, né? O cara, tipo, essa ideia aqui é boa, mas ele não consegue levar para frente sozinho. Então, o ideal é você ter um conjunto de habilidades aí com sócios que se somem dentro do processo. Eu acho que esse foi um ponto bem legal da Oyster, assim. E também, como o Leandro comentou, daqui a pouco a gente volta colocando mais uns pingos nos is ali, vamos dizer assim. Mas não foi na primeira formação que deu certo. Não foi. Os negócios são assim, né? Tem altos e baixos e a gente vai evoluindo no processo. Na primeira formação, ninguém fez o que você fez. O que você fez, ninguém fazia o que você faz hoje. E eu acho que boa parte do sucesso que a gente teve foi esse. Então, continuando de maneira cronológica, o Jonas saiu, né? Chegou a sair da empresa, foi trabalhar num outro lugar. Aí um ano fora. Um ano? Foi um ano que você ficou fora? E aí eu tive um desentendimento com um outro sócio nosso. E naquele momento que eu tive desentendimento com ele, eu falei, olha, eu fiz o que a gente chamava de infra, que devia era a versão extremamente mais simplificada do que a gente faz hoje. Tinham 2 ou 3 robôs, o Maurício era responsável pela parte comercial. Eu falei, olha, eu já fiz a minha parte, agora vocês têm que fazer o negócio decolar. E aí quando eu tomei essa decisão, acho que essa decisão, eu não sabia que ia acontecer o que aconteceu. Mas isso forçou uma reorganização da empresa. O meu pai quis sair e falou, sem você eu não vou ficar. O Hamilton quis sair. Né? E essa reorganização, de certa forma, ela abriu espaço para você entrar. Sim. Né? E a gente tinha um problema. Eu falei, olha, quem que vai fazer o que o Leandro fazia? Eu falei, olha, tem um cara que trabalhou uns 7, 8 anos comigo, que eu confio muito nele. Ele pode fazer o que eu fazia. E foi aí que daí eu combinei com o Maurício e falei, olha, eu acho que a gente deve dar uma parte da empresa para esse cara. Como uma forma de motivar a pessoa, da pessoa ficar lá. A gente até tinha uma regra, eu lembro, que você tinha que ficar pelo menos 3 anos na... 2. 2? 2. Enfim, a gente propôs para o Jonas, eu arrumei emprego na Alemanha, fui morar na Alemanha, e o Jonas veio para fazer o que eu fazia, e você veio também. Né? Isso, de certa forma, minha esposa vai brigar comigo, mas ela insistiu para eu sair também. E eu não quis sair, eu achava que a Oyster era uma empresa que tinha futuro. Eu falei para o meu pai, não saia. A empresa tem futuro. Né? Eu não estou mais lá, mas a empresa tem futuro. E aí, na minha cabeça, eu acho interessante vocês complementarem depois a visão de vocês. Eu acho que, no final das contas, foi essa reorganização que jogou, que trouxe as habilidades que a gente precisava a mais. Né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o Leandro lá atrás, nos primeiros projetos, a gente tinha muito uma ideia de... Acho que talvez a gente vivia aquele momento do Steve Jobs ter lançado o iPhone, cara, e muita gente escrevendo sobre empreendedorismo, sobre startups, escrevendo sobre a próxima ideia de 1 milhão, né, ou alguma coisa assim. E eu lembro que a gente respirava muito isso, né? Então, até para quem vem do mundo tech, era muito claro e óbvio para a gente que, sendo apenas um programador, mas tendo uma boa solução, a gente ia conseguir fazer um produto bom, alguma coisa interessante. A gente não entendia todo o desdobramento que precisava de marketing, administrativo, todas as outras camadas disso, mas a gente ficava muito focado num primeiro momento, né, Leandro? Ali para tentar entender a solução técnica. No desenvolvimento do produto. Mas isso antes da Oyster, né? Isso antes, a gente perdeu muito a energia. Mergulhou nisso, assim, quando a gente mergulhou nesse mundo, né? E de repente a gente tentou um produto, outro produto, e de repente a Oyster, como ele falou, realmente foi um achado, né? Foi. E nessa época que a gente volta, eu lembro que eu volto para trabalhar com o Leandro na Oyster, e já com essa proposta de entrar para a sociedade, eu já estava um pouco cético em relação a isso, sabe?
de pensar assim, cara, é muito preto no branco as coisas, né? E tinha perdido um pouco desse romantismo, apesar de ainda buscar trabalhar numa oportunidade que pudesse mudar um mercado. Porque eu lembro, eu tive oportunidades de trabalhar para fora do Brasil e para os Estados Unidos. Nessa época eu declinei. Tive oportunidades de trabalhar para a Europa também, acabei declinando nessa época, porque eu não queria entrar em nenhuma empresa que fosse, digamos assim, gigantesca. Eu queria realmente tentar alguma coisa assim que fosse possível fazer um impacto, né, significativo com um corpo pequeno. Eu escutava, como desenvolvedor, eu escutava histórias, por exemplo, de um cara lá na Europa, lá no país nórdico, criou um jogo com Java. Cara, esse jogo é sensacional. Esse jogo vendeu um monte, a Microsoft foi lá comprou, era o Minecraft. Poxa, cara, Minecraft é gigantesco hoje, foi um cara que fez. Então, a gente escutava soluções como o Twitter, como ideias e outras coisas assim, e pensava, cara, eu posso fazer parte de algo desse tamanho. E quando a gente volta para trabalhar, quando eu volto para trabalhar na Oyster, eu já tinha perdido um pouco disso. Né? É porque, posso complementar o que você está falando? Pode complementar. O projeto que a gente trabalhava juntos antes era um projeto que tinha uma ideia de impacto muito grande. A gente estava tentando fazer um software para a criança não ver pornografia mais. Sim. Para bloquear a pornografia nos computadores das crianças. Então, a gente estava trabalhando nisso e isso era uma missão nossa. Era uma coisa que as pessoas que trabalhavam no projeto gostavam demais. Sim. De ter esse impacto. E pouca gente sabe, mas a gente perdeu R$1 milhão nesse projeto. Por quê? Porque a gente ficou trabalhando 3 anos no produto. E quando a gente foi vender, as pessoas não compravam pelo preço que a gente queria vender. E é o que a gente chama de product market fit hoje, que é você tem algo para vender, mas tem que ver se o mercado quer comprar. Sim. E aí quando a gente começou a encontrar um market fit desse produto, veio a oportunidade da Oyster. Então, isso que o Jonas está falando, putz, a gente tinha não é altruísmo, mas a gente tinha uma régua aqui em cima de um produto que a gente queria fazer. De repente vem um negócio de fazer automação de portal jurídico, né? Era um banho de água fria naquilo que... É incrível, né, cara? O preconceito que tem... Eu vou usar a palavra preconceito, mas quando você vai falar com investidores, com uma série de coisas, você fala assim, cara, é algo para a área jurídica. O cara fala assim, não consegue enxergar esse mercado. E desde que a gente iniciou a Oyster, olhando assim a evolução que teve nisso, a quantidade de Lautechs que apareceram. Depois, né? E como esse mercado cresceu no geral, assim, a bem evolução do radar da B2L. É isso aí. Eu acho interessante falar que o Leandro, ele insistiu, né, no lado pessoal dele ali para ficar na Oyster, não vou largar a sociedade, não vou vender minha parte. E eu, pelo menos nessa época, que foi mais ou menos entre 2014 e 2015, a gente não tinha, né, Leandro, esse conhecimento forte a respeito de RPA, de automação, né, de processos. Então, até entendo como, de alguma forma, você já percebia que era algo de valor, mas você lembra que alguns anos depois, não sei se foi por 2019 ou 2020, a gente teve o Gartner Group falando que a área de software, né, com RPA vai ser o que mais vai crescer nos próximos anos. Né? Sim. Isso então, apareceu depois como uma... É que a gente aprendeu, eu acho, pegando essa história, a gente aprendeu o seguinte, a gente enterrou R$1 milhão porque o processo de desenvolvimento de produto nosso estava errado. E a gente acertou 2 coisas na Oyster que historicamente eu tinha errado. A primeira delas era não ter um sócio do business. Então, se a gente for fazer um software para padarias, hoje tem que ter um software, tem que ter um padeiro com a gente. Sim. Tem senão a gente não acorda às 5h30 da manhã para ir lá bater massa e para ter pão 7 horas da manhã, né? Então a gente não sabe. Então esse foi o primeiro acerto, eu diria. Primeiro na figura do Maurício, depois na tua, depois você. O segundo acerto, eu creio, é que isso é uma coisa que o Kaile reclama, mas a Oyster, quando ela começou, acho que quase ninguém sabe também, ela começou com uma dívida comigo. E a dívida era a seguinte, se der certo tem que me pagar tanto, se der errado não precisa pagar, mas por que tinha que me pagar? Tinha que me pagar porque a gente usou muito do software que foi desenvolvido nesse projeto inicial. O primeiro projeto lá, né? E que ainda tem nos robôs, isso hoje. Todo o mecanismo de inversão de controle, injeção de dependência, essas coisas que os robôs usam, veio de lá. Então,
ao invés da gente se trancar na caverna e tentar fazer um produto e depois, 1 ano depois, 2 anos depois, descobrir se isso ia funcionar ou não, a gente tinha um robô funcionando. O primeiro robô que o Maurício encomendou, se eu não me engano, acho que o primeiro era do Proju de Paraná, de intimações, se eu não me engano. E aí logo depois veio um robô do Banco do Brasil. E a gente fez muito rápido o robô. Porque já tinha tecnologia, vamos dizer assim, um framework ali, né? Não era só isso, Kylie. A gente adquiriu a capacidade de não fazer... Como é que é a cobrança da Oyster até hoje? A gente faz a cobrança na mão. Há 10 anos atrás eu teria feito primeiro um sistema de cobrança, depois um sistema disso. Não tinha nada de produto, mas tinha um monte de coisa em volta. Em volta, né? E a gente aprendeu e falou, cara, que se exploda, eu vou cobrar o cliente na mão, vou emitir o boleto na mão. Porque não é esse o core, não é isso que eu tenho que descobrir. E nesta época aí, isso é 2013, né? Antes do nosso aniversário oficial, né? 2014, a gente faz 10 anos ano que vem, né? Mas na prática a gente faz 10 anos esse ano. Porque nesta época não tinha ainda literatura sobre isso. Tinha muito pouca literatura sobre essa forma de você desenvolver produtos para startups. Isso que é, e depois, como você sabe, o negócio de Legal Tech explodiu, o radar da B2L explodiu, não existia B2L antes. O termo Legal Tech significava muito pouca coisa. Mas, fazendo referência ao que o Jonas falou, tinha um negócio é muito difícil de você diferenciar persistência de perseverança, eu acho. Insistência, acho que é uma palavra melhor. Isso. Né? Uma coisa é você insistir em algo que não vai funcionar, outra coisa é você ter perseverança em algo que você entende que vai... E eu acho que é só um pouco de experiência que traz isso para você, né? Isso. Eu até gosto de trazer um parênteses aqui falando de negócios, que eu volto e meia, isso acho que não tem muito a ver pela Oyster, mas sim pela gente ser de software. É comum, acredito que pro Leandro também, alguém trazer uma ideia, falar, cara, tem uma ideia disso daqui, o que você acha? Um software disso, um app disso, um app daquilo, tal. E às vezes eu depois de ter vivido essa experiência, e até trazendo isso que o Leandro disse, de cara, até hoje a bilhetagem, ela ainda é muito simples, né? Eu trago para essas pessoas assim, ó, você tem essa ideia? Então, o que você precisa? Não, tem que fazer um app, e um site, fazer não sei o que, tal, uma equipe e tal. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse teu conceito, essa tua ideia, e vamos rodar no papel primeiro. Roda no papel esse serviço que você quer. Qual que é a forma mais simples que você tem de implementar, né, a ideia? Isso. E se rodar no papel e funcionar no papel, faz um primeiro teste prototipado em tudo. E se você realmente trouxe um impacto para alguma coisa, pode ser que seja bom, né? Isso, para validar uma ideia, você não precisa ter o produto perfeito, né? Mas isso é um problema que a gente tem dentro da Oyster hoje, né? É normal. No seguinte sentido, às vezes alguém que vem do mercado, outra pessoa, e fala assim, não, eu quero isso, isso, isso. A gente fala, ó, amigo, o Kylie, eu já vi o Kylie falando, primeiro você faz o negócio funcionar e vende, depois a gente dá a equipe pra você. É isso aí, né? tem que ter essa parte comercial, né? E no geral, a gente vê assim aqui, pode ver, são momentos diferentes de cada um na história da Oyster, né? O momento do Leandro, o momento do Jonas. Eu também, tipo, quando eu sempre trabalhei já em Legal Tech, eu nasci numa empresa de software, vamos dizer assim. E também estava no meu anseio de buscar um espaço ao sol. Né? Um espaço ao sol, um negócio próprio, algo que talvez eu pudesse expor um pouco mais as minhas ideias nesse sentido. Então, eu vim de formação de administração com técnica. Desenvolvi um pouco, mas foi pouca coisa e saí fora. Você vê, eu estava numa área também de suporte, vamos dizer assim, consultoria, e migrei totalmente. Né? Você vê, eu fui num desafio de aprender uma área comercial e aí desenvolver. E quando a gente iniciou, o que a gente tinha que fazer? Cara, precisamos vender hoje para comer amanhã. Então não tinha muito assim, tem que ter a equipe hábil. Você falou, cara, não tem recurso para isso. Tinha esse foco grande em vender o produto. Né? Isso. Então a gente tinha um produto assim, fala assim, o que a gente consegue vender daquilo? E nessa venda por venda, que foi uma por uma, né? Vamos dizer assim, você acabava vendo outras necessidades que poderiam ser outros produtos. Aí eu creio que a gente começou a desenvolver, e no início a gente tinha um painel da Oyster ali que começou com um robô, 2, 5. Isso. E nessa história, nesses 9 anos, posso dizer que a gente já fez mais de 1000 robôs aí. Eu acho que é um número próximo desse, porque tem muito robô que a gente aposentou, não usa mais, né? Mas na essência foi isso. Eu acho que foi uma conjunção de vários fatores. Foi um momento de vida diferente de cada um.
acho que eu e o Jonas, a gente tinha amadurecido tecnicamente para ter aquele tipo de confiança boba que todo desenvolvedor tem. Todo desenvolvedor tem que ser um pouco convencido e falar, cara, deixa que eu vou fazer, né? E você estava num momento de vida que você conseguiu aproveitar o teu skill, que era justamente o que a gente precisava, né? Porque o Maurício, ele acabou tendo o papel que eu esperava que o Maurício tivesse, ele acabou tendo um papel diferente depois. Ele foi um cara que investiu em várias empresas, fez várias coisas, ele não tinha o tempo para se dedicar para a Oyster, né? Mas foi essencial para esse processo, né? Porque senão a gente... Quando que a gente iria se encontrar, vamos dizer assim? Então, a pessoa que teve a ideia... Muita ponte, né, cara? O Maurício, ele fez muita ponte. E teve o sentimento de falar assim, pô, aqui, cara, vai num negócio apartado, com ideias separadas, vamos tocar assim. Então, eu acho que isso somou muito nesse processo pra gente chegar onde tá hoje. E aí, é lógico que é uma simplificação muito grande, mas de lá pra cá, a gente, na minha mente simples, a gente faria um robô, entregava esse robô ia ficar faturando, dando dinheiro pra nós, a gente ia pro próximo robô. Né? De lá para cá, na essência, foi isso que aconteceu. A gente saiu de 1 ou 2 robôs para... Hoje a gente tem mais de 500 robôs disponíveis, né? 400 e pouco, não sei, nunca lembro do número. Mas a gente teve que aumentar. Eu digo que são dores de parto de uma empresa que cresceu. Hoje a gente tem um setor de RH, tem um setor financeiro, tem uma pessoa especializada em contratação, tem um setor só de suporte. Eu nunca imaginei, graças a Deus, outras pessoas cuidam dessa parte do suporte, porque... né? Então a gente cresceu como empresa. E aí foi um skill que eu acho que nenhum de nós três tínhamos no início. Isso aí, fomos desenvolvendo dentro do processo. Fomos desenvolvendo. De uma maneira, assim, muito particular, de certa forma, né? A gente conhece, vamos dizer assim, como o mercado fala as regras, mas a gente conseguiu fazer isso com um toque nosso, assim, dentro do processo. E é um diferencial, eu creio, da Oyster tá onde a gente está hoje, né? É que... Eu acho que Fala, nesse começo mesmo, né? Eu lembro que quando o Leandro foi para a Alemanha, e aí eu e o Calê nós começamos a trabalhar juntos, acho que a gente ficou o quê, Calê? 1 ano? Só nós dois trabalhando? Foi um bom tempo ali. Na salinha que a gente fala sem janela, né, Jonas? E a gente insalubre. Eu ficava numa salinha sem janela dentro da LPBK. E ninguém sabia o que eu fazia lá dentro, porque eu chegava de bermuda. Só tinha inveja. Simples, às vezes de chinelo, levava uma marmita, comia lá dentro. E o pessoal não sabia, porque tá todo mundo vestido a caráter do escritório, né? De advocacia. E eu lá dentro entrava e saía. Já chegaram a bater naquela salinha algumas vezes, pedindo para eu consertar computador. Eu falava, não, eu não sou da TI de vocês, não. Eu apontava para onde que era. Mas durante esse tempo, eu lembro que a gente teve que aprender a fazer algumas coisas no começo que a gente não sabia que a gente precisava fazer. O Kailê, acho que ele já trazia da outra experiência que ele tinha um conhecimento bem bom para esse tipo de atendimento, levar o cliente no colo e tal. Sim. Eu aprendi muito com ele nessa época de como que a gente tinha que atender os nossos clientes, porque nessa época era só nós dois que fazíamos, né? O Leandro, ele se manteve sempre trazendo as atualizações e implementações de infraestrutura, e hoje a gente consegue organizar a Oyster pelo menos em 3 braços de tecnologia, né, Leandro? A gente tem uma parte de infraestrutura, uma parte de robôs e uma parte de aplicações e aplicativos, né? E nessa época era como o Leandro fosse a parte da infraestrutura toda sozinho e eu fosse a parte de robô sozinho, e a gente ficava meio que triangulando, né? O Kailê fechava um negócio, eu falava, cara, agora a gente precisa conseguir fazer isso. E uma das coisas que foi muito importante para mim, pelo menos, nessa época, foi perceber que a gente estava funcionando junto, sabe? Apesar do Leandro estar lá fazendo jornada dupla da Alemanha, ele resolvia as coisas, ou dava para mim os caminhos, né? E a gente sempre trabalhou muito assim, junto. Um dos motivos de eu ter entrado para trabalhar lá atrás com o Leandro, isso ainda em 2008, se não me engano, era porque eu entendia que ia ser uma referência técnica para mim. E a gente ainda tem isso, né, no nosso meio muito forte de programadores que querem chegar e trabalhar junto com pessoas específicas para aprender. Para aprender. Isso foi muito importante. Só que também tem do outro lado. Hoje eu consigo enxergar o quanto que eu aprendi com o Kailê também, né, na parte de atendimento e entender. E eu lembro que tinham algumas coisas que chegavam para a gente fazer, né, Kailê? E pelo menos no começo, eu e o Leandro, nós tínhamos muito um freio, assim, de, cara, será que a gente vai fazer isso?
dá para vender para muita gente? Não dá? A gente tentava meio que, né, entender... Fazer uma análise de custo-benefício, né? Que o só Kailê faz, nunca... não É, faz. sim, ele vai, faz aí. A gente beleza, mas sou eu que tô sentando a bunda na cadeira aqui pra... Foi muita aposta. Foi. Eu vou te Foi dizer, dando certo, um né? grande diferencial, assim, eu creio que foi a gente ouvir os clientes, tá junto com eles ali, entender aquela dor e prestar um atendimento diferenciado para eles mesmos. E sentar junto, eu falo muito isso com os clientes, cara, vamos fazer um processo de parceria. Claro que existe aquele cliente fornecedor. Mas isso foi uma característica sua, né? O meu jeito alemão falou, cara, é isso que tem para vender. Você quer isso ou você não quer? Porque eu tô vendendo isso aqui. Sim. Né? Então, eu acho que isso foi algo que você trouxe. E realmente não... Se fosse do meu jeito, o negócio não ia decolar. Entendeu? Eu sou capaz de reconhecer isso. Eu reconheço isso para vocês de modo particular faz tempo, eu acho. Né? Se o Jonas não pudesse estar fazendo... E até na parte técnica, o Jonas faz as coisas diferentes de mim. O Jonas, eu acho que ele sempre foi muito mais parceiro dos desenvolvedores, sempre entendeu... Ele tem um estilo diferente do meu e acho que no começo da Oyster precisava daquilo. Precisava mesmo. E nós temos estilos como pessoa e estilos de gestão diferentes. E eu acho que a Oyster precisava das duas coisas. Né? E é legal como a gente... Eu não sei te falar, se você fala assim, pô, foi interessante o formato que você foi, isso aqui somou, porque era uma skill que eu também não sabia que tinha. Eu acho que a gente foi desenvolvendo e aprendendo e foi vendo que foi dando certo, entendeu? É uma maneira diferente. Chegamos ao final desse podcast de 9 anos de Oyster, né? Agradecemos a vocês que puderam ficar presentes conosco e vamos aí construir o futuro da advocacia em conjunto. Abraço, pessoal!